Agora são 7h50. Vamos continuar aqui falando sobre agrotóxicos. Agora o Ministério da Agricultura dá licença a agrotóxicos que não forem analisados em 60 dias. A gente vai falar sobre esse assunto com o Leonardo Melgarejo, ele que é coordenador adjunto do Fórum Gaúcho de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos, colaborador da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida e membro da Associação Brasileira de Agroecologia. Olá, Melgarejo, bom dia. Olá, bom dia, Marilu, bom dia, ouvintes e acompanhantes do Jornal Brasil Atual. Prazer estar aqui com vocês. Igualmente. Melgarejo, vamos falar sobre essa questão, né, do Ministério da Agricultura. Como é que pode liberar um agrotóxico se não for analisado? E a justificativa você coloca em questão, né? Enfim, você já disse que o Ministério aí da Agricultura, enfim, não existe um aumento, né, na capacidade de análise. E o que justificaria, não é isso, esse tipo de decisão? Pois nos parece que o que está por trás dessa portaria são coisas que ainda estão por vir. É uma portaria muito estranha. Ela tem esse limite de 60 dias para aprovação tácita dos agrotóxicos, o que tem trazido muita discussão, porque é óbvio que não se pode reduzir um período de análise sem qualificar a análise. E como o Ministério da Agricultura vem passando por um processo de desmonte nessas áreas, ele não poderia acelerar o seu tempo de resposta. Precisaria de mais gente, mais laboratórios. Isso já foi tratado. É incongruente tu reduzir a capacidade de trabalho e, ao mesmo tempo, pedir uma maior eficiência, eficácia dos resultados, ter respostas mais adequadas e mais rápidas. Mas esse não é o único ponto que surpreende nessa portaria. Eu estava revendo agora de manhã, existem prazos estabelecidos para outras coisas que são muito estranhas. Por exemplo, para a importação de produtos de origem animal, ela estabelece um limite de 30 dias. Em 30 dias tem que decidir se pode proibir ou não. E, ao mesmo tempo, estabelece 180 dias como limite para a aprovação de novas tecnologias para a produção de produtos de origem animal. Vamos imaginar que com essas novas biotecnologias que estão sendo desenvolvidas agora, se estabeleça uma transformação animal com alteração genética, que deveria passar pelo escopo da CTN-Bio, que deveria, além das análises então, do Ministério da Saúde, do Ministério do Meio Ambiente, deveria ter uma avaliação da CTN-Bio, tudo isso definido por regulamentação própria, acima do mapa. Bom, o mapa está definindo prazos para vários órgãos, o que é uma incongruência. O Ministério não tem essa possibilidade de tomar decisões que afetam outras áreas de governo definidas por lei, exceto se esse Ministério tiver compromisso do governo de que vai modificar essas outras leis. Então, está tramitando o pacote do veneno, o PL 6299, já há algum tempo. Aliás, ele é do início do governo do PT, do primeiro governo do PT, quando o Blairo Maggi era senador de oposição, ou na ocasião acho que era deputado federal de oposição, e lançou um projeto de lei dizendo que a agricultura brasileira não ia conseguir se desenvolver se a lei dos agrotóxicos fosse mantida como tal. A agricultura se desenvolveu e muito com a lei dos agrotóxicos, e aquele projeto dele, inicial, se não me engano, 2012, ele foi, não lembro a data, mas o primeiro pacote de veneno foi incorporado, engordado com vários outros projetos da bancada ruralista e se tornou no que é agora uma ofensa à lei dos agrotóxicos. Nessa ofensa à lei dos agrotóxicos, ele estabelece que algumas informações oferecidas ao consumidor e ao agricultor, por exemplo, uma caveira para produtos extremamente tóxicos, se torna desnecessária. Outros projetos de lei que vêm demonstrando essa possibilidade de modificação de legislações, a Anvisa, por exemplo, alterou há pouco tempo a classificação dos produtos extremamente tóxicos. Quase 400 produtos deixaram de ser extremamente tóxicos e perderam aquela caveira, o crânio com as tíbias cruzadas, que identificam produtos que podem causar danos muito severos. A retirada dessa informação antecipa
nos parecem modificações desse tipo que vão desabilitar a lei dos agrotóxicos e tornar possíveis decisões específicas de órgãos específicos que beneficiam o comércio desses produtos. Imagine pessoas que têm dificuldade de ler ou crianças diante de uma lata de veneno que tem uma caveira com as tíbias cruzadas ou que não tem essa caveira com as tíbias cruzadas. Seguramente essas modificações vão ampliar o risco e ampliar os danos. Essa nova portaria, que também pretende se antecipar a mudanças que devem acontecer na lei dos agrotóxicos, porque estão sugerindo que o Ministério da Agricultura vai tomar decisões para si que serão afeitas a outras áreas que teriam legislações distintas, permite coisas que nos parecem muito surpreendentes. O Ministério da Agricultura estabelece, então, que ele terá 60 dias para produtos de origem animal que usem ingredientes de origem animal que são proibidos para alguns animais, tipos de animais no Brasil. Ele estabelece 20 dias para aprovação de nova matéria-prima para uso na alimentação animal. Estabelece 30 dias para a fabricação de produtos que não atendam aos padrões de qualidade e identidade para exportação de produtos de origem animal. 30 dias para habilitação de estabelecimentos produtores de produtos de origem animal. Ele está acelerando de uma forma muito surpreendente as suas decisões sobre possibilidade de criar estabelecimentos, usar novas tecnologias, gerar novos produtos, e está dando uma ênfase para a exportação, mas nós sabemos que é muito difícil controlar aqueles produtos que não cumprem as normas brasileiras para exportação. É muito difícil de evitar que eles entrem no mercado interno. O pacote do veneno prevê isso também. O pacote do veneno prevê que agrotóxicos de uso proibido no Brasil podem ser fabricados no Brasil para exportação. E essa nova portaria prevê que produtos de origem animal que não podem ser usados no Brasil podem ser produzidos aqui para exportação. Nós acreditamos que isso tudo vai implicar em vazamentos com riscos enormes para a população brasileira. Essa portaria, ela caracteriza, a nosso ver, 2 eventos novos. Um, que o Ministério da Agricultura está chamando a si atribuições que não são do Ministério da Agricultura. E só faz isso porque deve haver uma convicção entre a bancada ruralista e as pessoas ligadas ao agronegócio e a esse ministério de que a legislação que impediria essas leis, essa portaria de entrar em vigor, serão modificadas. Isso nos parece muito sintomático, muito característico desse governo. É até uma piada de mau gosto observar que essa nova portaria entra em vigor no Dia dos Bobos. Dia 1º de abril passam a valer estas normas que não valeriam se as leis que estão em vigor fossem mantidas em vigor. E essa portaria caracteriza que a Lei 7802, a Lei dos Agrotóxicos, deve perder validade em breve para que essas presunções possam se tornar práticas. Perfeito. Porque elas, de fato, indicam que o Ministério da Agricultura está seguro de que em breve terá uma ascendência maior sobre os Ministérios da Saúde e do Meio Ambiente, que já vem se curvando ao Ministério da Agricultura neste governo. Colocar exatamente isso, quer dizer, ganhar mais poder, né, o Ministério da Agricultura. Então, como você mesmo diz, né, uma safra aí vale mais do que a saúde dos brasileiros, né? É isso que está em jogo, né, Melgarejo? É isso que está em jogo. Como o Marcelo Firpo falou na matéria que antecedeu essa nossa conversa, há uma disputa por territórios que é muito triste no Brasil, porque não se limita aos territórios físicos, às áreas dos quilombolas, às áreas dos indígenas, que estão sendo ocupadas via de destruição da legislação ambiental. Ela avança sobre os conceitos. O conceito de saúde, o conceito de segurança, o conceito de bem-estar social. O conceito de direitos humanos em Brasília está sendo esgarçado. Nós estamos criando uma nova língua, onde aspectos fundamentais para a sociedade estão sendo secundarizados por aspectos econômicos que vêm glamourizados com essas novas mudanças de legislação. Vai se tornar legal, o que é irresponsável. Exatamente. Tem o caso do benzoato de emamectina, né? Queria que você falasse um pouco sobre ele. Exato. Em 2013, as primeiras variedades de algodão
e milho transgênico que continham proteínas inseticidas que matavam lagartas, entraram em colapso, no sentido de que perderam a validade de uso. A presença continuada daquelas toxinas nas lavouras gerou lagartas resistentes a essas toxinas. E naquele momento surgiu no Brasil, algumas pessoas mencionaram que era pirataria, que se tratava de guerra biológica, mas o fato é que surgiu uma lagarta nova que não morria com aquelas proteínas inseticidas e que também apresentavam a Helicoverpa parmígera, o nome da lagarta, para ficar bem claro, ela substituiu outras helicoverpas que eram controladas pelas proteínas inseticidas que vinham dentro das plantas transgênicas. Por isso ela apareceu numa safra de algodão e não foi percebida ou não foi registrada, porque o sistema de monitoramento desses problemas no Brasil é muito falho, já que o monitoramento pós-liberação comercial da CTN-Bio é uma conversa que é enganosa. Então, quando a lagarta quando veio a público o problema, os prejuízos eram de US$ 1 milhão, ou mais do que isso. E, nesse momento, o Ministério da Agricultura, pressionado pelos produtores de algodão, decidiu autorizar a importação de um inseticida que parecia eficaz no controle dessa lagarta, o benzoato de imamectina. Foi decretada emergência fitossanitária e o produto foi autorizado para importação. Ocorre que não era um produto desconhecido no Brasil. Era um produto proibido pelo Ministério da Saúde por relatório e análise da Anvisa que mostrava a sua grande influência sobre o sistema nervoso central. Causava danos neurológicos a tal ponto que não poderia ser moralmente utilizado no Brasil. Então, por questões médicas, baseadas em estudos, o Ministério da Saúde proibia o uso e o Ministério da Agricultura, para salvar a safra, autorizou o uso. Você criou, nesse momento, uma contradição na medida em que o Ministério da Agricultura tem condições, já tinha e tem, condições de decretar a emergência fitossanitária para autorizar a entrada no Brasil de produtos que possam resolver o problema. Ocorre que, nesse produto, havia uma proibição de um outro ministério. Esse impasse gerou ações do Ministério Público em vários estados com sucesso, que proibiam o uso dele no Mato Grosso e que se pretendia estender o uso para o Brasil inteiro. Porém, a Anvisa, pressionada pelos mesmos interesses, refez sua análise de risco do benzoato de imamectina e terminou concluindo, opostamente à sua conclusão anterior, de que não era tão perigoso assim, que poderia ser utilizado. Essa influência indireta do Ministério da Agricultura sobre o Ministério da Saúde vem se tornando cada vez mais explícita, cada vez mais direta. Na CTN-Bio, a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança analisa produtos transgênicos, se podem ser ou não liberados no Brasil. Ela é formada por 27 especialistas de várias origens, indicados por ministérios. O Ministério da Saúde teria o seu titular e o seu suplente, o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Agricultura também. Com as reformas que vêm acontecendo no Brasil, nesses momentos estranhos, o Ministério do Desenvolvimento Agrário foi extinto. E os seus representantes são indicados agora pelo Ministério da Agricultura. A Secretaria Especial da Pesca também foi extinta. E os seus representantes também são indicados agora pelo Ministério da Agricultura. Então, nós temos um Ministério da Agricultura que tem 3 vezes mais poder direto dentro da CTN-Bio do que os Ministérios da Saúde e do Meio Ambiente, caracterizando uma ausência de isonomia, um desequilíbrio muito importante em uma das instâncias de decisão institucional relevantes para a saúde e para a proteção do meio ambiente. Essa desigualdade, esse desequilíbrio, vem passando desapercebido porque, de fato, a bancada ruralista está dominando as decisões institucionais nesse governo. E isso explica o fato de que o país vem se desindustrializando, que nós estamos voltando a uma condição de exportadores de matéria-prima de baixo valor econômico e que os territórios em disputa, no sentido conceitual, como eu vinha comentando, e também no sentido concreto, como o Marcelo Firpo vinha comentando, estão avançando todos em favor a esses interesses que não são os interesses da sociedade, que não são os interesses do desenvolvimento humano. Estamos perdendo nessa disputa valores que serão de difícil recuperação. Perfeito, tá certo. Melgarejo, a gente agradece aqui toda a sua análise. Um grande abraço para você.
Grande abraço, muito obrigado pela oportunidade. Sucesso para esse trabalho tão meritório da Rede Brasil Atual, do jornal Brasil Atual. Grande abraço. Muito obrigada, Melgarejo. Falamos aqui com o Leonardo Melgarejo, coordenador adjunto do Fórum Gaúcho de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e membro da Associação Brasileira de Agroecologia.